Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer aqui a proposta desse risco aqui, dessa pintura. Tá? O projeto é meu, o risco é criação minha, tá? E a primeira dica que eu vou dar para vocês é quando vocês forem fazer um arranjo assim, olha, com stencil de sobreposição, eu vou trabalhar com stencil de sobreposição. Vou trabalhar com o de uvas e vou trabalhar com o de folhas, tá? Folhas com galho. Pega uma folha de papel, tá? Uma folha de papel sulfite, o que a sua imaginação aí criar, da sua criatividade, risca assim, olha, a lápis primeiro numa folha, faz um esboço numa folha de onde que você quer que fica os elementos, tá? Aqui vai ser cachos de uva com pêssegos, tá? E folhas. Então, primeiro passo que eu fiz foi criar ele aqui numa folha de sulfite, tá? Eu gostei aqui da composição, aí a gente, olhando aqui essa folha, tá? Ela vai ser preciso a gente olhar ela como um guia, a gente trabalhar aqui no tecido. A única coisa que eu risquei aqui no tecido foram os dois pêssegos, tá? Porque o primeiro eu vou trabalhar com o stencil de uva. Eu já mencionei em vídeos anteriores que o stencil de sobreposição, ele tem esses furinhos aqui, ó, são dois furinhos, tá vendo? Olha, tem o número um, esse daqui é o número um. Tem o número 2, tá? Tem uma sequência, tem o número 3 e tem o número 4. E todos eles têm uma marcação de furinho, tá? Essa marcação de furinho aqui é o guia, é o nosso guia, tá? Eu já marquei ele aqui no meu tecido, tá? Olha, com a caneta mágica, né? Com a caneta mágica, eu já marquei ele aqui no meu tecido. Deixa eu ampliar aqui para vocês visualizarem bem. Então, olha, a marcação aqui do guia, tá? Então, assim, quem não tem a caneta mágica, o que que você vai fazer? Você vai pegar assim, olha, um pedacinho de fita crepe e onde você vai posicionar aqui o cacho de uva, como aqui é fita crepe, não tem problema você vir aqui, olha, e marcar com uma caneta comum ou a lápis por cima ali, olha, da fita crepe, olha, tá? Para ser o seu guia. São esses furinhos aqui que vai servir como guia para você encaixar o número 2, o número 3 e o número 4, que vai formar o teu cacho de uva por completo. A referência, tá, desse stencil aqui vai estar na descrição do vídeo, tá? Então aqui eu vou fazer primeiro o cacho de uva, mas eu risquei aqui, tá? Essa base aqui, olha, que eu fiz no papel, eu risquei somente os pêssegos aqui, tá? Ó, o pêssego, ele não vai ser trabalhado com stencil, ele vai ser trabalhado de forma gestual. Então a cor aqui que eu escolhi como base para esse cacho de uva aqui foi a cor violeta, tá? Eu vou utilizar aqui, olha, um pincel pituá. Quando a gente trabalha assim com stencil de sobreposição, não é bom ficar diluindo muito a tinta, não, tá? Vou usar aqui, olha, o violeta, porque o cacho de uva, quanto mais a tinta for mais sequinha, é melhor para a gente retocar ela aqui. E estou usando aqui também o magenta. Então, olha, eu estou intercalando aqui, olha, violeta com magenta. Vou fazer aqui um cacho de uva em cores assim mais básica, porque às vezes a gente faz com cores e que as pessoas têm dificuldade de ter essas cores em casa, né? Tem regiões que às vezes a pessoa tem dificuldade de achar certas cores de tinta. Aqui também eu tenho dificuldade de achar certas cores. Por isso que eu trabalho muito com cores básicas, cores tradicional, que elas são mais fáceis de encontrar. O cacho de uva aqui, eu escolhi ele em tom assim de roxo, tá? De violeta,
para poder combinar aqui com o pêssego que eu vou pintar. Mas a pessoa, ela pode escolher, assim, a cor que ela quiser. Você pode pintar ele de vermelho com vinho, você pode pintar ele de verde, fazer a uva verde. Então, assim, vai depender da proposta do teu risco, do teu motivo. Então, aqui, olha, eu preciso, olha, a primeira, a primeira base, olha, o número 1. Mas eu não quero esse cacho de uva pequenininho assim. O que que eu fiz? Eu fiz, olha, uma outra marcação. Eu vou precisar tirar aqui, olha, essa fita crepe daqui, tá? Porque eu fiz aqui, olha, uma outra marcação aqui, que eu quero fazer um cacho de uva maior, mais graúdo. Então, olha, nada me impede de eu vir aqui e aumentar. Olha, de aumentar o tamanho do cacho de uva, tá? Nada impede de vir aqui e aumentar. E tem ali, olha, a marcação, olha, do meu guia, tá? Olha, fiz ali em cima também a marcação do meu guia também, ó, tá? Aqui eu vou demonstrar para vocês que a gente pode crescer, a gente pode, com esse stencil aqui, olha, aumentar o tamanho. Você pode fazer o cacho de uva no formato que você quiser aqui. Olha, só a violeta que eu usei aqui, olha. Tô pegando um pouquinho do magenta também. Pra bater aqui, ó. Olha, eu vou tirar aqui pra vocês verem. Olha só, eu fiz um cacho de uva maior, tá vendo? Olha. Aparentemente, né, no início ele ia ficar assim, olha. Desse tamanho aqui, ó. Então, olha, eu movi o stencil um pouquinho, tá? Não esquecendo as marcações. E olha só, eu fiz um cacho de uva mais graúdo, né? Vamos dizer assim. Olha, bem mais graúdo. Lembrando que é bom a gente fazer com a tinta pura. Não dilui muito a tinta, não. Porque o cacho de uva, para retocar ele mais sequinho, é mais fácil, tá? É bem mais fácil a gente retocar ele. A tinta pura, ela seca mais rápido do que a tinta diluída. Então, assim, procura não diluir a tinta para fazer cacho de uva. Para quem não tem esse stencil aqui, eu vou deixar a uva toda riscadinha, tá? Vai ficar o risco todo bonitinho dentro do próprio canal em posts, tá? Dentro do próprio canal em posts. Lá em posts também vai ter o link do Telegram, vai estar lá o vídeo dessa pintura aqui e a foto colorida referente a essa pintura aqui. Vou limpar aqui o stencil. Para quê? Para na hora que a gente for movimentar assim, ó, essa parte aqui que eu já usei, ó, a primeira, ela não manchar o tecido, porque eu não quero manchar o meu tecido, né? Então a gente limpa aqui para passar para número 2, para número 3 e para número 4. Agora, olha, eu vou pegar aqui o número 2, tá? Olha, a marcação aqui, olha, de referência. Olha, eu vou colocar ali, ó, aos pontinhos, ó, combinando pontinho com pontinho, tá? Olha, aqui, olha, tem um conjunto de bolinha. Eu vou fazer essa daqui. Eu gosto muito de usar azul Caribe, tá? Mas dessa vez aqui, eu vou usar aqui o azul celeste com o azul bebê. O processo vai ser o mesmo, a técnica é a mesma. Olha, a parte superior, eu coloco esse azul, olha, azul bebê, misturado assim, olha, com um pouquinho do azul celeste, ó. Aqui eu já não estou fazendo mais com o pincel pituar. Eu estou usando aqui um outro pincel. Estou fazendo essa primeira marcação aqui usando o stencil, tá? Mas a finalização eu gosto de fazer à mão livre. Eu gosto de fazer de forma gestual
porque tira o aspecto de estêncil, tá? O estêncil aqui, ele é um guia. Eu vou aproveitar aqui, olha, que eu estou aqui fazendo o número 1. O que que eu vou fazer? Eu vou aproveitar aqui e vou reforçar aqui, olha, um pouquinho do magenta na parte de baixo aqui da uva, ó. Aqui pode pegar o pincel e ir colocando assim, olha, o violeta de novo aqui, olha. Pode se trabalhar aqui dentro, olha, da uva, ó. Olha, eu vou pegar aqui que eu estou trabalhando aqui o número 1. Olha só, já começa a formar as uvas. E vou, olha, levar lá para minha marcação de cima, ó. Os pontos que eu fiz em cima. Aí, olha, aqui, olha, a bolinha ou o bago, né? Que tiver aqui, olha, lá naquele cacho, olha, que eu fiz, ó. Eu já vou aproveitar aqui o número 1 e já vou fazer ele lá de uma vez, ó. Eu estou fazendo ele assim com o stencil de sobreposição, porque esse stencil aqui, ele foi, na época, ele foi muito vendido e eu pesquisei e ainda tem para vender, tá? Existe ele para vender. E assim, às vezes as pessoas, elas têm dificuldade de fazer de forma gestual e não sabe que existe o stencil, né? E não tem só esse daqui não, pelo que eu pesquisei. Tem muitos outros modelos de cacho de uva. Então, olha, já fiz o meu número 1 também lá em cima. O número 2, né? O número 1 é essa base aqui, o número 2. Olha, número 3. Olha como que é importante fazer, olha, as marcação dos pontos, ó. É muito importante fazer a marcação desses pontos aqui. Olha, azul celeste, onde ela vai receber claridade, né, que é a parte superior. Voltando a repetir que pode-se fazer ela de forma gestual. Aqui tem vídeo no canal ensinando a fazer pintar uva de forma gestual, tá? Eu faço assim sempre de batidinho, ó. Essa primeira camada aqui, olha, eu bato assim, olha, a tinta azul bebê, ó, junto com o azul celeste. E lembrando que eu vou voltar depois, vou finalizar ela de forma gestual, tá? Eu vou finalizar essa uva aqui de forma gestual. Aqui, olha, na parte, olha, inferior, eu coloco mais o magenta. Olha, estou aqui com o número 3. Olha, já está formando as uvas já, ó. Vou aproveitar, olha, vou levar lá para a parte de cima, aonde eu cresci o cacho de uva. Olha, e fazer lá na parte de cima, ó. Olha, pode pegar aqui, olha, o violeta e ir colocando aqui, olha. Não tem problema. Só procura seguir assim, olha, aonde ficou mais magenta, reforça o magenta nela, tá? Que vai ficar, que fica bonito. A cor de base aqui, olha,
que fez aqui, olha. Tá vendo como que umas uvas ficou assim mais rosinha, né? Mais magenta e outras mais escurinha? Segue esse padrão aqui que saiu na primeira camada. E agora a número 4, olha. O número 4, que é o último conjunto de bolinha. Então, olha, cada número, se vocês observarem, ele tem um conjunto de bolinha, né? Eu vou falar bolinha, mas não é bolinha. Olha, essa daqui que ficou mais magenta, pega mais magenta aqui, olha, novamente. Pega assim, olha, mais magenta e reforça aqui, olha, mais magenta nela, ó. Azul celeste com azul bebê na parte superior, ó. Uva, ela é demorada mesmo para pintar, tá, pessoal? A uva, ela é demorada tanto gestual, né? Quanto aqui no stencil aqui, tá bom? Porque a gente tem que fazer bolinha por bolinha. Então não adianta querer fugir disso daqui. Olha, ao final, né, que é o número 4. Levei lá pra cima, olha. Pra fazer lá em cima. Então, no primeiro momento, o cacho de uva vai ficar assim, tá? Ele não está finalizado, ele vai ficar assim aqui no primeiro momento, tá bom? Aqui, olha, eu vou mostrar pra vocês aqui. Como eu falei, olha, eu desenhei somente os pêssegos, tá? Eu coloquei aqui, olha, um outro cacho de uva aqui, tá? Eu coloquei ele aqui, olha, por baixo dos pêssegos, olha. A marcação dele ficou, olha, aqui no pêssego e aqui, tá? Ó, o meu guia ficou. E esse cacho de uva aqui, eu também vou fazer ele com a tinta violeta. Aqui, como ele vai ficar por baixo dos pêssegos, eu tenho que começar a fazer aqui, ó, com um pincel menor, ó, para não invadir aqui a área do pêssego. Poderia fazer ele depois que pintasse o pêssego, tá? Poderia fazer ele depois que pintasse o pêssego. Era até o mais correto. Mas eu vou fazer ele aqui de uma vez aqui. Então, olha, preenchi ali. Eu vou pegar aqui, olha, no pincel, olha, o azul celeste com o violeta. E vou acabar de preencher aqui, olha. Esse eu vou colocar assim, olha, mais azul celeste. Posso pegar aqui, olha, o azul bebê, ó. Não vou fazer ele tão escuro como os outros lá como aquele lá de cima que eu fiz. Olha, fiz aqui, olha a base, tá? Olha, de outro cacho de uva. Eu não vou colocar, mas se a pessoa quisesse colocar, olha, só essa pontinha aqui, olha, outra criatividade, ó, para dizer que tem 1, 2, 3 cachos de uva. A pessoa poderia colocar também, aproveitar. Eu não vou colocar porque aqui eu vou colocar outra outro desenho aqui que é a minha ideia. Esse daqui, olha, também, olha, novamente, ó. O mesmo processo, ó. Na parte superior, olha, azul, bebê com azul celeste. O número 2. O número 3. Ele não vai ter todas as uvinhas, porque aqui ficou um cachinho menor, né, ó. Esse daqui eu fiz parte, né? Aqui eu fiz parte
Eu fiz somente parte do molde aqui, né, ó. Então ele não vai ficar com todas as uvas aqui. Mas a que ficar aqui, a gente faz, ó. E o último, que é o número 4. Aqui a gente movimenta o stencil e coloca o cacho de uva na posição que a gente quiser. Então, olha, aqui, olha, eu já defini mais ou menos aqui, olha, o cacho de uva. Já está definido porque eu vou trabalhar ele depois de forma gestual, tá bom? Aí aqui, olha, eu vou pegar o meu stencil de folha, tá? E de galho. Lá no meu risco, eu coloquei aqui, olha, uma folha por baixo desse cacho de uva, aqui assim, ó. Que eu coloquei, ó. Por isso que é bom a gente ter aqui, olha, o de papel, para você olhar mais ou menos como é que você criou ali o desenho. Então, aí a folha, eu começo a fazer a folha, olha, da ponta dela para dentro. Estou usando aqui, olha, verde folha. O pêssego vai ficar por baixo dessa folha aqui, olha, tá, ó. O pêssego vai ficar por baixo dessa folha. Posso pegar aqui, olha, verde oliva com um pouquinho do siena natural. Olha, você quer dar uma envelhecida na folha. Ela ali por baixo do cacho de uva. O bom seria fazer com um outro pincel menor, mas vou fazer com pincel pituá mesmo, ó. Com cuidado para não desmanchar ali para não tirar muito a cor da uva, né? Vou escurecer um pouquinho mais ali, ó. Como eu vou trabalhar ela depois de forma gestual, não tem problema tirar aqui um pouquinho da tinta, não. Vou voltar aqui no meu verde folha, ó. Quer fazer essa daqui, olha, mais escurinha? Pode fazer ela mais escurinha. Quer fazer ela ali, olha, mais siena natural? E aqui, olha, mais verde folha. Ó, pode fazer. Pega aí um outro pincel e fecha aqui, ó. Fecha aqui, ó, também. Como eu falei, não tem problema mexer aqui na uva, não, porque eu vou retocar ela de forma gestual. A folha também, eu costumo não ficar mexendo muito, tá? A folha eu não costumo ficar mexendo nela, não. Não sei se você, se quiser assim, olha. Colocar um retoque nelas. Quero agradecer vocês que estão inscritos no canal, a todos vocês, meu muito obrigado. Tá? Procura sempre deixar um joinha, pode deixar um comentário, uma mensagem, pode compartilhar o vídeo com pessoas que gostam
dessa arte da pintura em tecido, tá? É muito importante para todos nós a mensagem de vocês, o joinha, porque notifica o YouTube que vocês estão gostando do conteúdo e o YouTube, ele entrega para mais pessoas, tá? Então é muito importante para nós, tá? O comentário de vocês, o joinha, o compartilhamento. Eu vou pegar aqui o pincel Lime e vou fazer assim, olha, com a tinta sépia, a nervurinha dela, ó. Não vai aparecer muito, mas a ideia é essa daqui, olha, de não aparecer muito mesmo. Aí agora eu vou passar aqui a pintar os pêssegos com vocês aqui. Aqui, olha, eu posso preencher aqui, ó. Tá vendo que aqui ficou entre o pêssego e a uva? Ficou um pequeno vão. Eu posso preencher aqui, olha, com uma tinta mais escurinha, tá? Aqui, olha, aonde ficou, que eu desmarquei aqui, olha, pode fazer assim de forma gestual, ou você pode pegar aqui, ó, o stencil, com qualquer aqui, olha, bolinha que tem aqui, ó, você volta aqui, olha, colocando a tinta aqui, ó. Tá? Ó, com qualquer bolinha aqui, com qualquer formato desse daqui. Para o pêssego aqui, aonde ele vai receber claridade, eu escolhi aqui, olha, o pele com o amarelo bebê. Aonde ele vai receber claridade, ó. O pêssego aqui também vai ser pintado de uma cor assim tradicional, tá? Vai ser de uma cor bem tradicional, bem básica. Aqui, olha, eu tô colocando o cenoura. Tô colocando o cenoura. Vou pegar aqui, olha, um pouquinho do amarelo ouro. Sem tirar muito aquela claridade de lá, ó. Amarelo ouro. Por isso que eu escolhi a cor da uva roxa, tá? Em tom de violeta. Olha, cenoura. Para poder contrastar aqui com a cor do pêssego. Olha, amarelo bebê, ó. Sem lavar pincel, tá? Não há necessidade de lavar o pincel para fazer essas etapas aqui assim, olha. Essas mesclas de cores aqui, olha, que fica bonita numa pintura. Esse matizado, né, olha, que vai ficando aqui. Eu posso pegar um pouquinho do rosa. Esse daqui é o pink. Olha, esse aqui é dar um ar assim, olha, rosado nele, ó. Esse tecido aqui é um tecido de linho. Eu tenho o costume muito de pintar em sacaria, né, pano de prato. Mas esse daqui é um tecido de linho. Eu vou pegar aqui um pouquinho do vermelho profundo. Vai escurecer, olha, mais aqui, ó. Essa região aqui do pêssego. Esse é vermelho profundo. Mas pode ser o púrpura. É porque eu não quero ele muito vermelho. Tá? Por isso que eu estou usando essas cores aqui. Eu quero ele um pêssego mais amarelado, mais...
Pode deixar assim umas manchinhas nele, ó. Já vai deixando ele assim, olha, manchadinho. Aqui embaixo, olha, permanece assim, olha, com essa corzinha, olha, amarelo ouro. Procura deixar ela aqui, que ela vai fazer toda a diferença. Esse outro aqui também, olha, ele vai ser preenchido, olha, da mesma maneira, ó. Amarelo, bebê com o pele. Aqui é onde ele está recebendo a claridade. Aqui, como ele está por baixo da uva, ele não vai receber muita claridade. Então, olha, eu já vou colocar, ó, o escurinho, olha, com vermelho profundo. Olha, por baixo aqui da uva, por baixo da folha. Olha, já vou fazer aqui, olha, vermelho profundo, ó. Amarelo ouro. Olha, para matizar ele aqui, ó. Posso pegar o rosa, o pink, né, ó. O pink e acabar de completar ele aqui, ó. Essas cores aqui eu tô fazendo do meu gosto, da minha imaginação, tá, pessoal? Não necessariamente que precisa seguir essas cores aqui, não. Você pode mudar as cores do pêssego pro teu gosto pessoal, tá? Eu tô fazendo assim nessas cores aqui porque eu quero ele mais nesse tom mesmo de pêssego. Mas existem muitas cores de pêssego. Existem cores lindas de pêssego. Tem uma cor avermelhada que pinta ele vermelho com vinho, que fica muito bonito. Mas essa daqui eu quero ele assim, mais amarelo, mais pêssego mesmo, né? Pegar aqui, olha, um pouquinho mais do amarelo bebê com amarelo ouro. Procurar mesclar mais aqui as cores, ó. Vou colocar aqui, olha, um toque de amarelo ouro, ó. Aqui, como tá muito úmido, ele não aceita ficar retocando muito. O bom é esperar secar um pouco pra gente retocar. Amarelo bebê com amarelo ouro. Por isso que eu já gosto de trabalhar essa base aqui, olha, as cores, todas as cores no seu lugar, cada cor no seu lugar. Porque fica mais fácil da gente fazer retoque, ó, fazer ajuste, ó. Tá vendo como que fez toda a diferença ter pintado aquele espacinho ali, olha, entre o pêssego e a uva? Aqui eu tô pegando mais o vermelho profundo para acentuar mais a cor, ó. Amarelo ouro, ó. Colocando o brilho, né? A cor natural
do pêssego, né? Não é a luz, ainda não é aquela claridade intensa que bate nele assim, ó. Que é pele, que eu tô usando pele com amarelo bebê, ó. Aqui, esse amarelo ouro é assim, é aquele brilho da casca, né? O natural da fruta. E ela serve já para fazer a divisão de uma fruta com a outra. Pele com amarelo bebê, ó. Pele com amarelo bebê. A gente vem mesclando assim, olha. Vou deixar ele aqui também, olha, o tecido absorver um pouquinho a tinta. Que agora não adianta ficar aqui, olha, mexendo muito. Amarelo ouro com amarelo bebê, ó. Agora não adianta ficar mexendo muito. Eu vou passar aqui para fazer um sombreado aqui em volta desse arranjo aqui. Para eu colocar os outros elementos aqui, eu preciso fazer o sombreado dele. Aí com um pincel aí menor, eu vou pegar aqui, olha, sépia com caramelo ou cenoura. Eu vou começar a trabalhar aqui um sombreado no meu buquê aqui de frutas aqui, ó. Se passar aqui por cima da uva, não tem problema. Vai pegar o pincel pituá com o diluente para tinta em tecido, para suavizar essa cor aqui, ó. Olha, suavizando, pega assim diluente. Eu boto aqui, olha, diluente numa tampinha, para ficar essa cor aqui, olha, bem suave. Tá? Diluente. Eu quero que aqui fica mais escurinho, ó. Coloco bem próximo à uva, a cor mais escurinha. E aproveitando aqui, olha, que tem pouquinha tinta aqui, ó. Aqui, olha, eu voltei com o pincel menor, ó. Aqui é mais a tinta sépia que eu tô usando, tá? Diluída. E ela, quando dilui, dá esse aspecto amarelado aqui, ó. Tá? Mas eu não estou usando amarelo. Eu tô pegando mesmo aqui, olha, só o sépia puro, ó. Tá? Sépia purinho. Olha, eu tô colocando ele aqui, olha, rente. Os elementos assim, olha, e com o pincel pituá e o diluente, eu venho suavizando a cor, ó. Tá vendo? O sépia, quando ele é diluído, ele dá esse aspecto aqui amarelado, ó. Porque ele também contém um pouco, né, de amarelo no sépia.
Vou aproveitar que aqui tá com pouca tinta no meu pincel pituar, olha. Vou pegar mais diluente. Olha, com essa sobrinha de tinta que ficou aqui, ó. E vou limpar aqui, ó. Posso pegar aqui também, olha, que tá com pouquinha tinta. Do sépia, olha, posso trazer pra cá. Se você quiser pegar aqui, olha, o stencil de folha, colocar ele novamente aqui, ó. E pegar a tinta, olha, verde folha. E retocar aqui, olha, pode. Olha, pode retocar ela, tá? Eu vou aproveitar aqui, olha, o galho que tem. E vou bater já de uma vez, olha, este galho aqui. De cor escura mesmo, olha, cor sépia. Vou pegar aqui, olha, o cenoura. Não vou nem abrir caramelo não, porque cenoura, caramelo, aqui junto do sépia. Já vou bater o galho ali de uma vez. Quando a gente for virar assim, olha, o stencil, porque você quer uma folha numa outra posição. Procura limpar aqui, olha, a tinta, para não manchar o teu trabalho. Olha, aqui tem uma folha, aqui, ó. Eu vou aproveitar o sépia que tá aqui no pincel, vou pegar azul, azul Caribe, ó. Vou bater aqui, olha, essa folha lá atrás, tá? Uma folha lá atrás. Vou pegar aqui também, ó. Essa folha aqui, ó. Aqui a gente procura posicionar ela aqui, olha, de uma forma que a gente vai olhando aqui, olha, qual é a forma que fica mais bonita. Aproveitar que aqui tá com tinta no meu pincel, olha. Vou pegar aqui, olha, o amarelo bebê. Aqui a gente pode brincar com as cores, ó. Pegar aqui um pouquinho do sépia com o azul Caribe. Colocar na parte de cima da folha. A folha lá de terceiro plano, ou a folha fantasma. Aqui, olha, tem um cabinho nela, ó. Eu fiz com sépia. Olha. Tá vendo? Deixar elas assim, olha, mais nessa tonalidade. Mais azulada. Aqui, olha, eu vou colocar aqui, olha, um outro detalhe aqui, ó. Desse galinho aqui. Tô aqui vendo aqui qual é a posição que fica melhor colocar ele aqui, ó. Tá? A gente vem aqui mexendo aqui, olha, o stencil
para ver qual é a posição que fique melhor, que vai ficar mais bonita. Só com as sobras de tinta que tá aqui, olha, no pincel pitual, ó. Eu misturo ali um pouquinho no diluente aqui, ó. Por isso que eu precisava fazer o fundo da pintura para colocar esses elementos aqui agora, ó. Tá? Porque senão a gente não consegue, não. Olha, aqui tem esse arabesco aqui, ó. Da uva, ó. Tá vendo? Num stencil, você não precisa seguir o que tá aqui. Você pode seguir a sua criatividade, a sua imaginação, ó. Olha, tem esse arabesco. Olha, posso pegar, olha, esse arabesco, olha, e colocar ele ali também, ó. Aqui, olha, vai entrar esse stencil aqui, olha, de folha, tá? Mas essas folhas aqui, quem recortou essas folhas aqui fui eu, tá? Esse stencil aqui vocês não vão achar para comprar, não, tá? Quem fez esse stencil aqui, porque fui eu que fiz, tá? Porque, como eu falei aí em vídeos anteriores, às vezes a gente quer um desenho, um formato, e a gente não acha. Então, eu peguei e cortei aqui um formato de folhinha do meu gosto, do meu agrado. Não é difícil, é pegar comprar, né, um acetato na papelaria, risca com a caneta de riscar plástico, né? E você recorta ele. Coloca assim um azulejo por baixo, tem que ser uma superfície dura, é, de preferência um azulejo, e vai recortando. Mas, se tiver um, um stencil aí que tenha folhinhas assim, pode colocar, tá? Porque vai ficar bonito, vai ficar bacana. Aqui é dando a ideia de ser as folhinhas do pêssego, tá? Eu vou bater aqui também, olha. Outra, tá vendo? Por isso que eu precisava dessa base, né, do fundo pronto, para eu bater aqui, olha, essas folhinhas aqui, ó. Tô usando verde pinheiro, verde oliva, olha, verde folha. Agora, ó, de fora para dentro, olha. Verde folha. A gente vai montando aqui usando a criatividade. Agora eu vou passar aqui, olha, para fazer aqui a uva. Vou começar primeiro por essa daqui, ó, tá? Azul bebê com azul celeste. Vou fazer ela aqui agora, olha, de forma gestual, tá? Vou finalizar ela de forma gestual, ó, na parte superior, aonde ela vai receber o ponto de luz, ó, onde ela fica mais iluminada. Azul celeste com azul bebê, ó. Aqui a gente agora vai olhar aqui, olha, observar. Ora, eu pego mais só o azul celeste, olha, porque o pincel aqui já está com azul bebê, ó. Vou pegar aqui um toque do magenta.
Um toque do magenta. Colocar um magenta com o clareado no azul bebê. Olha, vem fazendo batidinhos assim, olha. E unindo uma cor na outra, olha. Tá vendo por que que eu quis o cacho de uva roxo? Para poder contrastar com o pêssego, com a cor do pêssego. Aqui, olha, eu tô pegando mais magenta purinho, ó, e colocando nessas aqui. Se você quer o magenta mais clarinho, né, olha, um rosadinho assim, olha, mais clarinho, clareia ele no azul bebê. Tá vendo? Agora que a uva já tá um pouquinho mais seca, que aqui o tecido, olha, absorveu a tinta, ela aceita você fazer o retoque final dela. Branco misturado com azul bebê, ó. Vou intensificar aqui, olha, mais ainda, ó. Essas aqui, ó. Branco com azul bebê. Eu quero que essas aqui, olha, bem da pontinha, fique bem clarinha. Aí a sobra de tinta que ficou aqui, olha, a gente vem limpando nessas outras aqui, ó. A que você quer que brilhe mais, coloca a carga maior de tinta aqui nelas, ó. Agora eu vou pegar, olha, o branco mais purinho, ó. E aquele brilho, olha, intenso que ela tem, ó. Tá? Pegar aqui, olha, o magenta, clarear ele um pouquinho mais, ó. E colocar aqui. O magenta mais puro, ó. Olha, ficou o cachinho de uva finalizado. Esse daqui, né? Esse daqui, olha, de cima, vai ser a mesma coisa. Olha, azul celeste com o azul bebê. Pega uma carga de tinta assim, olha, e vem colocando, olha, e mesclando, olha. Olha, pra lá e pra cá, olha, faz assim com o pincel, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Olha, pega aqui, olha, o magenta. Aproveita que já tá aqui com um pouquinho da tinta clara. Olha, acrescenta aqui, olha, o magenta nessa parte aqui de baixo dela, ó. Pra uva brilhar mais ainda, ó. Olha, vou voltar aqui, olha, no azul bebê com o azul celeste, ó. Olha, pra lá e pra cá, olha, pincel pra lá e pra cá. Essas assim que estão aqui, olha, assim, olha lá, não precisa ficar trabalhando muito elas. Não há necessidade. Essa daqui, olha, eu vou pegar, olha, o magenta. O pincel já está com as cores azul, né? Então ele automaticamente vai clarear aqui, ó. Pegar mais o magenta purinho, ó. O magenta é uma cor muito bonita. É um rosa muito bonito. Voltei ali, olha, no azul bebê.
com azul celeste. Aqui agora é seguir a primeira base que foi feita junto com a sobreposição do 1, 2, 3, tá? Nada mais do que isso aqui, ó. É agora vir aqui e trabalhar gestualmente o que foi feito lá no começo. Só que agora detalhando mais a uva, colocando, intensificando mais as cores dela, trabalhando mesmo. Olha, aquelas lá de cima, dá só assim, olha, um toque nela, olha, bem fraquinho. Não precisa marcar tanto elas como essas aqui de baixo, ó. Pode ver que eu tô pegando mais azul celeste, ó. Nem todas precisam brilhar, nem todas precisam aparecer. O magenta, ó. Vou colocar essa daqui para brilhar, ó. A gente vai escolhendo aqui dentro desse cachinho aqui, nessa primeira base que a gente fez, ela aqui próprio já te mostra aonde é que você vai seguir. E tem que ser um pincel pequenininho, tá? Não pode ser pincel grande, não. Esse daqui que eu tô usando, olha, é um número 4. Tem que ser um pincel pequenininho para fazer esses acabamentos aqui, olha, final, ó. Vou clarear aqui, olha, o magenta no azul bebê, ó. Pegar aqui mais magenta. Olha, já ficou um rosa, um rosinha, olha, mais clarinho, ó. O magenta com o azul bebê. Agora, olha, o azul bebê com o branco. Tá vendo? É o mesmo processo. Branco misturado aqui no azul bebê, ó. Você coloca elas para brilhar mais ainda, ó. Você faz aqui uma caminha antes de colocar aquele brilho intenso. Você vem aumentando aqui a graduação de cor, de brilho, ó. Branco com azul bebê. O primeiro foi azul bebê com azul celeste. Agora, olha, eu quero intensificar mais ainda azul bebê com o branco. Aquelas lá de cima, olha, eu não quero que elas brilhem muito. A gente permanece assim, olha, só com esse leve azulzinho assim, ó. Olha que caixa de uva mais chique,
mais formoso e lindo, lindo, lindo. Não foi porque eu que pintei não, tá, pessoal? Não estou querendo me gabar, não. Tem muitas pinturas bonitas, tem muita gente que faz muita pintura bonita. Mas a gente também tem que valorizar o que a gente faz, né? Olha que cacho de uva mais lindo. Dá vontade de pegar as uvas. Pegar aqui, olha, um branco mais purinho. Tô voltando aqui a retocar, olha, o magenta. A uva, ela é demoradinha mesmo, tá? E aqui, olha, aquele brilho mais intenso que tá batendo aqui, olha, nelas, ó. Um pontinho, ó. Lá em cima vai colocando assim, olha, bem, bem fraquinho, ó. Lá na parte de cima. Olha que cacho de uva mais lindo que ficou. Tá lindo, lindo, lindo. Aqui, se o tecido absorver aqui a tinta, que eu acredito que não vai absorver a tinta, eu só vou fazer uns ajustes aqui. Aqui agora no pêssego, ó, também vai entrar aqui, ó, eu vou pegar branco com o amarelo bebê e vou intensificar aqui, olha, o brilho dele, ó. Tá? Amarelo bebê e branco. Ali não precisa tanto, olha, o que sobrou de tinta aqui, olha, dá um leve toque ali, tá? Se quiser colocar aqui, olha, na parte de baixo dele aqui, ó, voltar a intensificar, olha, o amarelinho, ó, pode retocar, ó. Pode retocar o amarelinho, amarelo ouro, né? Olha, branco com o amarelo bebê, ó. Então, pessoal, olha, a pintura ficou assim. Olha, ela pronta ficou assim, tá? Não vai precisar retocar. Aqui, pessoal, eu achei que ficou um pouco vazio. Por cima aqui desse detalhe que eu coloquei aqui, ó, desse arabesco, vou bater um cachinho de uva de uma corzinha mais escura aqui nesse fundo aqui, ó. Ele assim bem mais escurinho mesmo, ó. Com o violeta.
violeta e vinho. Pegar um pouquinho do azul. Do azul Caribe. Manchar um pouquinho assim, ó. Eu acho que fica mais bonito, né? Completa mais, né, o... Eu vou até fechar aqui também, ó. Acho que o arranjo fica mais bonito, não fica, ó. Ele sem muito... Não quero ele detalhado, não. Igual as outras uvas, não. Tá? Ele vai ficar assim, nessas cores aqui, ó. A colocar algum detalhe aqui, a ideia seria deixar ele assim, mais escurinho, mais escuro. Ao colocar algum detalhe aqui, ó, seria com um pincel menorzinho, a cor magenta, ó, aqui embaixo, aqui, ó. A cor magenta mais purinha, ó. Eu acho que fica mais bonito, né? Com certeza fica mais bonito. E aqui, olha, eu faço... Eu coloco, olha, o arabesco aqui. Isso a gente pode criar, tá vendo? Eu coloco o arabesco aqui. Acho que fica muito mais... Dá mais vida, né? Aqui na composição. Vou voltar aqui com um pouco do verde folha. Colocar o verde folha aqui de novo. É, eu gostei. Achei que ficou mais bonito. Aí a gente vai criando. Aqui, olha, é o que eu falei, ó. Eu fiz ele de vinho e violeta. E aqui, olha, só nessas três aqui de baixo, ó. Colocar aqui um magenta purinho, ó. Tá? Só isso. Então, olha, a pintura finalizada ficou assim. Olha ela finalizada, ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Até o próximo vídeo e que Deus nos abençoe.